Após um divórcio difícil, acabei sem teto. Você não é mais nosso problema, se vira. Meus filhos disseram isso antes de desligar na minha cara. Fiquei parada na calçada só com a roupa do corpo, o telefone na mão e o silêncio ainda ecoando no peito. Engoli as lágrimas e lembrei de algo que eu guardava há décadas, algo que nunca achei que ia precisar usar. Peguei o telefone de volta e fiz uma única ligação. Meu nome é Sônia Aparecida Martins. Tenho 64 anos. E há 3 meses eu estava parada numa calçada do Cambuci com uma sacola de roupa, o telefone na mão e a voz do meu filho ainda ecoando no ouvido. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Porque essa história não começa na calçada. Começa muito antes. Começa no silêncio que eu deixei crescer dentro da minha própria casa, sem perceber o tamanho do que estava se formando. Eu me casei com o Antônio Martins aos 26 anos, numa cerimônia simples no bairro do Ipiranga. Numa tarde de abril em que eu ainda acreditava que as pessoas que a gente escolhe para amar são as pessoas que a gente realmente conhece. Passei 38 anos ao lado desse homem. Trabalhei como assistente administrativa durante toda a minha vida ativa, numa construtora grande no centro de São Paulo, levantando cedo todo dia, enquanto ele fazia os planos que ele nunca me contou. Criei 2 filhos que hoje têm 41 e 38 anos e que eu jurava que conhecia como conheço minhas próprias mãos. Juro que eu jurava isso. O Rodrigo, meu filho mais velho, 41 anos, engenheiro civil, casado, 2 filhos, morava em Campinas numa casa ampla com jardim. Para o mundo inteiro era o filho dedicado. O tipo de filho que aparecia nas datas comemorativas com presente na mão, que me apresentava aos colegas de trabalho com orgulho e dizia: "Essa é a minha mãe", com um sorriso largo. Só que o sorriso era ensaiado. Eu demorei décadas para entender isso. A Flávia, minha filha mais nova, 38 anos, advogada tributarista, escritório na Vila Olímpia. Para qualquer pessoa de fora, era o retrato da filha bem-sucedida. Me ligava nas datas certas, mandava flores no aniversário, aparecia nos almoços de domingo de vez em quando a agenda deixava. Mas a Flávia sempre soube usar palavras como instrumentos. E eu demorei décadas para entender isso também. O que eu não entendia é que os 2, juntos, tinham construído uma versão de mim para o mundo. Uma versão conveniente, maleável, descartável. E que o plano de se livrarem de mim estava sendo executado com uma frieza que eu não consigo descrever sem sentir um nó na garganta até hoje. Mas vamos por partes. O divórcio. É por aí que tudo começa a desmoronar de verdade. Descobri a outra vida do Antônio numa terça-feira de setembro, da forma mais banal possível. Um extrato bancário que chegou na minha caixa de correio por engano, endereçado a um CNPJ de uma microempresa que eu nunca tinha ouvido falar, no nome dele. Fiquei olhando para aquelas linhas de lançamento durante um bom tempo sem entender. Depois entendi tudo de uma vez. O tipo de entendimento que não vem aos poucos. Vem de uma vez só, como uma porta que alguém empurra de dentro. Ele vivia uma segunda vida há pelo menos 6 anos. Outra mulher, outra casa, em Guarulhos, e uma dívida acumulada de quase R$240 mil, contraída através desse CNPJ, usando meu sobrenome de casada como referência de idoneidade junto a fornecedores. Quando a separação foi judicializada, os credores apareceram como urubus. E o Antônio, que sempre soube como usar cada situação a seu favor, argumentou que o apartamento do Cambuci, registrado no meu nome, que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro, era patrimônio do casal e que metade daquele imóvel deveria ser penhorada para cobrir as dívidas que ele tinha feito sem me contar. O advogado dele entrou com pedido de penhora. O apartamento ficou em litígio. E eu, que naquele momento já estava abalada demais por dentro para pensar com clareza, cometi um erro que me custaria meses de angústia. Tentei acionar o Dr. Hélio Saraiva, advogado de família e amigo de longa data, mas ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca em março e estava fora de atuação. Então, fui atrás de outro advogado, um rapaz competente na aparência, indicado por uma colega, mas que não conhecia o histórico do imóvel e não identificou o caminho correto da defesa. Segui os trâmites como me disseram.
Acreditei na lógica da documentação. Foi um erro de julgamento que eu não posso refazer. O processo avançou mal assessorado. O juiz determinou o arrolamento do bem. Uma medida que bloqueou o apartamento para qualquer alienação e autorizou vistoria oficial. Quando o oficial de justiça apareceu na porta com a ordem na mão e o apartamento passou a ser território em disputa com acesso de terceiros a qualquer momento, ficar ali se tornou insustentável. Os documentos do imóvel foram retidos junto ao processo. Eu tinha que sair. Peguei o que consegui numa sacola, 4 mudas de roupa, os documentos pessoais, o remédio de pressão, o carregador do celular. Saí. Fechei a porta com a chave ainda na fechadura, porque a chave também fazia parte dos bens arrolados. E aí eu liguei para o meu filho. Liguei para o Rodrigo. Expliquei tudo com calma, com clareza. Disse que precisava de um lugar para ficar enquanto o processo corria, que não era por muito tempo, que só precisava de um colchão e de tempo para respirar, que eu era a mãe dele. O Rodrigo ficou em silêncio por uns 10 segundos. 10 segundos que eu nunca vou esquecer. Depois disse: "Mãe, a gente tem as crianças aqui. Não tem como." Liguei para a Flávia. Ela foi mais direta. "Eu moro em apartamento de um quarto. Não tem condição." E antes que eu terminasse de falar, ela já tinha mudado de assunto para me perguntar se eu tinha número de algum albergue que atendesse o perfil. Albergue. A filha advogada tributarista, com escritório na Vila Olímpia, me perguntou se eu tinha o número de algum albergue. Fiquei parada na calçada, com a sacola de roupa no chão e o telefone na mão. E o Rodrigo ligou de volta, não para perguntar se eu estava bem, não para reconsiderar, mas para me dizer com a voz de quem está encerrando uma reunião de trabalho: "Mãe, você não é mais nosso problema, se vira." E desligou. Fiquei ali uns 2 minutos sem me mover. Olhei para a sacola, olhei para o telefone, olhei para a calçada do Cambuci, onde eu tinha passado mais de 20 anos da minha vida e que de repente parecia um lugar de ninguém. E foi nesse momento que lembrei de algo que eu guardava há décadas. Não era dinheiro, não era joias, era um documento. E era uma ligação que eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar fazer. Peguei o telefone, procurei o contato na lista, respirei fundo e disquei. "Doutor Hélio, sou a Sônia. O senhor já voltou a trabalhar?" A voz do outro lado foi firme, sem hesitar. "Voltei sim, Sônia. 2 meses atrás. O que aconteceu?" Eu respirei de verdade pela primeira vez naquele dia. E comecei a contar. Mas antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa que os meus filhos não sabiam. Uma coisa que eles nunca tiveram curiosidade de perguntar. Porque nunca acharam que eu pudesse ter qualquer coisa além da visibilidade que eles me permitiam. 22 anos atrás, quando o meu pai morreu, ele me deixou um terreno em Itanhaém. Uma faixa de terra de 240 metros quadrados. A 800 metros do mar, registrado em cartório exclusivamente no meu nome. Bem de família herdado, impenhorável por natureza, intocável pelo processo do Antônio, e avaliado, segundo uma estimativa que eu tinha feito discretamente 2 anos antes, em R$320 mil. Eu tinha onde cair morta. Os meus filhos é que não sabiam disso. E o que eles também não sabiam, o que ninguém além de mim e de uma mulher chamada Dona Conceição sabia, é que eu tinha tomado uma precaução silenciosa anos antes, quando o casamento começou a dar os primeiros sinais de que o Antônio não era o homem que eu pensava. Em 2009, levei uma cópia autenticada da escritura daquele terreno até a Dona Conceição, minha vizinha de tantos anos, e pedi que ela guardasse sem contar para ninguém. Ela colocou numa pastinha dentro de uma Bíblia e nunca perguntou o porquê. Eu sabia que um dia eu ia precisar daquele papel. Não sabia que ia ser numa calçada com uma sacola de roupa e a voz do meu filho ainda no ouvido. Mas era exatamente aqui. E então eu fiz uma coisa que nenhum dos meus filhos esperava. Fiz a única coisa que uma mulher com 64 anos, uma sacola de roupa e um segredo guardado por décadas pode fazer. Eu liguei para a pessoa certa. O que aconteceu a partir daí mudou tudo. Antes de eu contar o que fiz a seguir, eu quero saber de vocês. Se fosse com vocês, se fossem os seus próprios filhos te deixando na rua assim, o que vocês fariam? Continuariam tentando ou fariam o que eu fiz? Me conta nos comentários. E agora deixa eu te contar o que aconteceu.
O Dr. Hélio Saraiva me buscou naquela mesma tarde com o carro dele, um Corolla branco que ele dirigia devagar, como quem tem todo o tempo do mundo e sabe usar isso a seu favor. Levou-me para a casa dele no Vila Mariana, onde a esposa, Dona Ruth, me recebeu na porta com um abraço sem perguntas. Me mostrou-me um quarto com roupa de cama limpa e disse apenas: "O jantar fica pronto às 7. Sentei na beira da cama daquele quarto e fiquei olhando para a janela por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Não chorei, ainda não. Naquela noite, sentados na cozinha depois do jantar, eu contei tudo para o Dr. Hélio. Cada detalhe, em ordem, sem deixar nada de fora. O extrato bancário, a segunda vida do Antônio, o processo, o arrolamento, o advogado que não tinha identificado a defesa correta, a ligação para o Rodrigo, a ligação para a Flávia, a calçada, a sacola. Quando terminei, o Dr. Hélio ficou em silêncio por um bom momento, com as mãos ao redor da xícara de café, olhando para a mesa. Depois, levantou os olhos e disse uma coisa que ficou dentro de mim como uma âncora. "Sônia, você está sendo tratada como se não tivesse nada, mas você tem muita coisa. O problema é que você deixou todo mundo acreditar que não tinha." Na semana seguinte, ele assumiu pessoalmente minha defesa no processo do divórcio e do apartamento. E identificou de imediato o que o advogado anterior tinha deixado passar, o caminho que estava ali o tempo todo, documentado, esperando que alguém com experiência suficiente o enxergasse. Parte do valor da entrada do apartamento do Cambuci vinha de uma indenização trabalhista que eu tinha recebido em 1993, quando fui desligada de uma empresa têxtil durante uma reestruturação antes de entrar na construtora. Uma indenização documentada, depositada em conta corrente, anterior à compra do imóvel. E aqui está o ponto jurídico que muda tudo. Indenização trabalhista, recebida por um cônjuge antes da compra do bem, quando comprovada como origem do recurso, configura patrimônio próprio. Não é bem comum, não é partilhável. O Antônio e o advogado dele tinham construído toda a argumentação em cima da suposição de que não havia como provar a origem daquele dinheiro. Estavam errados. O problema era conseguir a prova física. Foi aí que entrou o Jairo Ferreira. Jairo tinha 58 anos, era contador de formação e tinha trabalhado como responsável financeiro na construtora onde eu passara quase toda a minha vida profissional. Quando saí da empresa, anos atrás, ficamos em contato esporádico. O tipo de contato de Natal e aniversário que se mantém mais por afeição do que por necessidade. Ele era um homem meticuloso. O tipo de pessoa que guarda papel porque foi criado achando que papel descartado é informação perdida. O Dr. Hélio me orientou a contatá-lo. Liguei para o Jairo numa manhã de quarta-feira, sentada na mesa da cozinha do Dr. Hélio, com o caderno de anotações aberto e a voz controlada. Expliquei o que estava acontecendo. Perguntei se ele ainda tinha acesso a qualquer registro que eu pudesse usar. Houve um silêncio de uns 3 segundos. "Sônia", ele disse, "eu tenho os arquivos físicos da folha de pagamento e dos encargos daquele período todo. Guardo em arquivo morto em casa. Se você precisa dos recibos de 1993, eu acho." Nos encontramos 2 dias depois num café do Ipiranga, perto da estação. Ele chegou com uma pasta de documentos, os recibos originais dentro de capas plásticas amareladas pelo tempo, mas legíveis, com assinatura e carimbo da empresa, com o valor exato da indenização e a data do depósito. Quando colocou a pasta sobre a mesa e eu abri, fiquei olhando para aqueles papéis como se estivesse olhando para uma versão de mim mesma de 30 anos atrás. Uma mulher jovem que tinha trabalhado duro, que tinha economizado, que tinha comprado o próprio chão com o próprio suor, sem pedir nada para ninguém. O Jairo ficou vermelho de indignação quando eu terminou de contar tudo o que tinha acontecido. Bateu a mão espalmada na mesa, não com raiva, com indignação limpa. "Sônia, você pagou esse apartamento com o seu suor. Literalmente com o seu suor. Esse papel aqui prova." Fez uma pausa, olhando para os documentos. "A gente vai juntar tudo isso ao processo." E foi o que fizemos. O Dr. Hélio levou os recibos originais, organizou a cronologia com a escritura do apartamento.
o extrato bancário do período da compra e um parecer técnico que ele mesmo redigiu, apontando a correlação entre os valores. Protocolou tudo junto ao processo como documentação complementar de defesa. Enquanto isso, eu mantinha contato mínimo com os filhos. Respondia às mensagens curtas com respostas ainda mais curtas. Não reclamei. Não chorei pelo telefone. Não pedi nada. Deixei os dois acreditarem que eu estava me virando de alguma forma, talvez na casa de alguma amiga, talvez em alguma pensão, talvez em qualquer lugar que não fosse problema deles. Eles não perguntaram onde eu estava. Nenhum dos dois perguntou uma única vez onde eu estava dormindo, o que eu estava comendo, se eu estava bem. Nenhum dos dois. Foi o silêncio deles que me mostrou, de forma definitiva e sem possibilidade de revisão, quem eles eram de verdade. O Marcelinho foi diferente. Meu neto de 19 anos, filho do Rodrigo, me ligou numa noite às 11 da noite com a voz baixa, como quem não quer ser ouvido. Vó, você tá bem? Eu tô preocupado. Disse que estava. Que estava na casa de uma amiga que tinha comida, que ele não precisava se preocupar. Ele respirou aliviado, mas o alívio durou pouco, porque logo em seguida ele falou uma coisa com uma franqueza desarmada que só os jovens ainda têm. Vó, o meu pai falou que você tinha sorte de ter ele, porque se não fosse ele, a senhora não teria onde morar. Não disse nada. Deixei a frase pousar, mas guardei cada palavra. Guardei dentro de um lugar onde eu guardo as coisas que vou precisar lembrar. A dona Conceição me recebeu no apartamento dela com chá de camomila e a Bíblia já na mão quando cheguei. Não precisei explicar muito. Ela abriu a Bíblia, tirou a pastinha de dentro, me entregou a cópia autenticada da escritura do terreno de Itanhaém, com um sorriso simples, como quem cumpre uma promessa antiga. Eu sabia que um dia você ia precisar disso, Sônia, ela disse. Só não sabia quando. Peguei o documento com cuidado. Era uma cópia autenticada com reconhecimento de firma, datada de 2009, com todos os dados do imóvel, o endereço em Itanhaém, a metragem, o número de matrícula no cartório e o meu nome como proprietária exclusiva. 240 metros quadrados, a 800 metros do mar, herança do meu pai, avaliada em R$320 mil. Coloquei na bolsa com muito cuidado, quase como se fosse frágil. Não era frágil, era a coisa mais sólida que eu tinha. Com tudo encaminhado, a defesa no processo fortalecida, os documentos organizados, a escritura do terreno em mãos, o Dr. Hélio me fez uma pergunta direta numa manhã de segunda-feira, enquanto tomávamos café na cozinha dele. Sônia, você quer só resolver o processo? Ou você quer que eles entendam o que fizeram? Não precisei pensar muito tempo. Eu quero as duas coisas, eu disse. Ele assentiu. Ficou em silêncio e então começamos a planejar. 4 semanas depois de ter ficado na calçada com a sacola, o Rodrigo me ligou. A voz estava mais suave do que da última vez, com aquele tom calculado de quem praticou o que vai dizer antes de discar. Disse que a família ia se reunir no domingo para um almoço no apartamento dele em Campinas. Disse que seria bom a gente se ver. Eu disse que ia. Agradeci. Desliguei. E liguei na sequência para o Dr. Hélio. Eles me chamaram para um almoço. Ótimo, ele disse. Vai, e não leva nada. Deixa eles falarem primeiro. Eu sentia que era uma armadilha. Provavelmente iam propor alguma solução que me colocava em posição de dependência. Um quartinho bancado por eles em troca de alguma assinatura que eu não deveria dar. Mas a armadilha funciona nos 2 sentidos. Fui para aquele almoço de vestido florido, cabelo arrumado, sorriso no rosto. Entrei naquela casa como se fosse uma visita qualquer. Brinquei com os netos. Elogiei a comida. Ouvi o Rodrigo falar sobre um projeto novo de engenharia em Ribeirão Preto. Ouvi a Flávia comentar sobre um caso grande que ela tinha fechado. Não disse nada sobre o processo. Não disse nada sobre a calçada. Não disse nada sobre a sacola. Deixei eles se sentirem seguros. Porque quando a pessoa que você subestimou fica quieta demais por tempo demais, é porque ela está esperando o momento certo. E o momento certo estava chegando. No final do almoço, depois que as crianças saíram da sala e a mesa foi parcialmente retirada, o Rodrigo afastou a cadeira, colocou os cotovelos sobre a mesa e juntou as mãos com a postura de quem vai conduzir uma reunião. Reconheci o gesto.
Era o gesto que o Antônio usava quando ia anunciar uma decisão que já tinha tomado e estava apenas informando. Mãe, ele disse, a gente precisa conversar sobre sua situação. Fiquei quieta. Olhei para ele. A gente sabe que está difícil. E a gente quer ajudar. A gente pode te ajudar a alugar um quarto numa pensão boa, num lugar seguro, no Ipiranga ou na Muca, perto do que você conhece. Pausa calculada. Mas em troca, eu precisava que você assinasse uma autorização de representação legal para que eu pudesse resolver os assuntos do processo do seu apartamento em seu nome, para agilizar as coisas. Eu ouvi tudo. Não pisquei. Não movi um músculo. E enquanto o Rodrigo falava, fui percebendo algo. Ele hesitava em certos termos. Indisponibilidade patrimonial. Instrumento de mandato com poderes específicos. Palavras que não faziam parte do vocabulário de engenheiro civil de nenhum homem de 41 anos. Palavras que eu reconhecia. Palavras da Flávia. Ela tinha redigido o roteiro, ele estava apresentando. Uma autorização de representação. Eu repeti, com a voz mais neutra que consegui. Só para agilizar. Com poderes específicos sobre o processo do apartamento. Ele piscou uma vez. Isso. Olhei para ele mais 2 segundos, e então abri minha bolsa. Devagar, com cuidado, sem pressa nenhuma. Tirei de dentro a cópia autenticada da escritura do terreno de Itanhaém e coloquei sobre a mesa. Não disse nada. Deixei o papel falar primeiro. O Rodrigo olhou para o documento. Vi o percurso do olhar dele sobre as linhas, o cabeçalho do cartório, o endereço em Itanhaém, a metragem, e lá no meio, em negrito, porque todos os documentos de cartório colocam o nome do proprietário em negrito, o meu nome, Sônia Aparecida Martins, proprietária exclusiva. Vi o momento exato em que o entendimento chegou. Primeiro a confusão, as sobrancelhas levemente franzidas. Depois a compreensão se abrindo devagar, como uma janela que alguém empurra de dentro. E por último, no intervalo de 2 ou 3 segundos, a raiva. Não gritada, contida. O tipo de raiva de quem percebe que foi o tolo numa jogada que achava que estava controlando. Isso é um terreno que o meu pai me deixou, eu disse, com a voz mais calma que já usei em toda a minha vida. 240 metros quadrados em Itanhaém, a 800 metros do mar. Avaliado em R$320 mil, no meu nome, registrado em cartório. Impenhorável por herança. Fiz uma pausa que durou talvez 3 segundos, mas que naquela sala pareceu muito mais longa. Eu não estou passando dificuldade nenhuma, meu filho. Eu só precisava ver o que vocês iam fazer quando achassem que eu estava. O silêncio que caiu naquela sala era do tipo que gruda nas paredes. A Flávia, que estava sentada à minha esquerda, ficou completamente imóvel. Era a primeira vez em 38 anos que eu via minha filha sem saber o que dizer. O Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Me levantei, peguei a escritura de volta da mesa, coloquei na bolsa com o mesmo cuidado com que tinha tirado. Peguei a bolsa, joguei no ombro e disse com um sorriso que eu tinha praticado mentalmente várias vezes, mas que naquela hora saiu natural. O almoço estava ótimo. Obrigada por me receberem. Virei as costas e saí da sala. Ouvi o Rodrigo me chamar atrás. Não parei. Desci o elevador. Saí do prédio. Respirei o ar da tarde de Campinas. Entrei no carro que o doutor Hélio tinha mandado buscar-me. E só então, com a porta fechada e o carro se movendo, deixei os ombros caírem. O Rodrigo me ligou 3 vezes antes de eu chegar no final da rua. Não atendi nenhuma. Mas eu sabia que não tinha acabado. O doutor Hélio tinha me avisado antes do almoço, com a clareza de quem conhece esse tipo de família há décadas de advocacia. Quando você mostrar a escritura, a reação deles vai te dizer quem eles são de verdade. E aí começa a parte mais difícil. Ele tinha razão. Na semana seguinte ao almoço, a Flávia me mandou uma mensagem de texto, longa, redigida com a precisão de quem escreve petições, sem a imprecisão de vocabulário que o Rodrigo tinha demonstrado. Dessa vez, era ela mesma, sem intermediário, sem hesitação. Comecei a ler com calma, sentada na poltrona do quarto no Vila Mariana.
A mensagem dizia que meu comportamento no almoço tinha sido cruel e calculado, que a família tinha direito de conhecer minha situação financeira real, que eu tinha manipulado a situação criando uma falsa impressão de vulnerabilidade. E então, no final da mensagem, depois de 3 parágrafos de construção, veio a frase que me gelou de uma forma que nenhuma outra coisa nessa história gelou. Mãe, já consultei 2 colegas especialistas em direito de família. Dependendo de como o seu estado emocional for avaliado após tudo que você passou, o divórcio, a perda do imóvel, o isolamento, existe base para questionar sua capacidade de gerir seus próprios bens. Uma ação de curatela não é algo que eu quero mover, mas é algo que eu posso. Fiquei olhando para a tela do celular durante um bom tempo. Minha filha estava me ameaçando com interdição. A filha que eu tinha colocado no mundo, que eu tinha levado para a escola nos primeiros dias quando ela chorava na porta da sala, que eu tinha ajudado a pagar o curso de direito, que eu tinha aplaudido na formatura com lágrimas de orgulho genuíno. Essa filha estava me dizendo que se eu não cedesse, ela me declararia incapaz perante a lei. Encaminhei a mensagem para o Dr. Hélio sem escrever nada junto. 30 segundos depois, meu celular tocou. Ele foi direto ao ponto, sem amenizar. Sônia, isso é sério. Uma ação de curatela pode ser protocolada por qualquer familiar próximo e, mesmo sendo completamente infundada, cria constrangimento, exige resposta, consome tempo e dinheiro. A Flávia sabe exatamente o que está fazendo. Pausa. Mas para prosperar, ela precisaria de laudo médico, de testemunhos, de evidências concretas de incapacidade. Você não vai dar nenhum desses elementos a ela, e nós vamos nos antecipar. 2 dias depois, o Rodrigo ligou. A voz tinha mudado de registro. Não era mais o filho tentando negociar. Era uma voz fria, calculada, de executivo. Disse que havia elementos no processo do apartamento que precisavam de revisão urgente. Que se eu não cooperasse com a representação legal que eles tinham proposto, ele seria obrigado a tomar outras medidas para proteger os interesses da família. Desliguei com educação, coloquei o telefone sobre a cama. E pela primeira vez desde o início de tudo, senti um medo que não era de natureza jurídica nem financeira. Era o medo que uma mãe sente quando olha para os filhos que criou e não reconhece mais ninguém ali. Os vilões tinham revelado a face real. E agora, a guerra tinha começado de verdade. Aquela noite foi a pior de todo esse período. Fiquei sentada na beira da cama do quarto do Vila Mariana, com o telefone na mão durante um tempo que não sei calcular. Não chorei logo. Fiquei anestesiada primeiro. Aquele estado em que o corpo processa demais e fecha tudo antes que possa ser sentido. Depois, lá pela 11 da noite, quando a casa estava quieta e eu ouvia apenas o barulho distante do trânsito pela janela entreaberta, comecei a chorar. De verdade, sem controle. O tipo de choro que não tem mais protocolo, que não tem mais postura, que escorrega pelo rosto e pelo pescoço e você deixa porque não tem mais energia para conter. Não era por mim. Já não era por mim. Era pela versão dos meus filhos que eu tinha guardado dentro de mim durante décadas. Aquelas crianças que eu tinha criado com pouco dinheiro, mas com muito cuidado. Os almoços embalados para o colégio, as noites em claro quando ficavam doentes, o dinheiro que eu segurei durante meses para pagar o cursinho da Flávia quando ela não tinha passado na primeira tentativa da faculdade. Era o luto daquelas versões. O luto pelo que nunca existiu de verdade, ou pelo que tinha existido e sumido em algum momento em que eu não estava prestando atenção. A dona Ruth bateu na porta às 11h30. Abri. Ela entrou sem dizer nada, sentou na cadeira ao lado da cama, pegou a minha mão e ficou ali até a meia-noite. Sem uma palavra. Só ficou ali. Às vezes, é isso que a gente precisa. Não explicação. Não conselho. Só presença. Na manhã seguinte, levantei às 6. Tomei o remédio de pressão. Tomei banho, me arrumei. Tomei café. E sentei com o Dr. Hélio na sala de jantar com o caderno aberto e a caneta na mão. Me conta o que você tem, eu disse. Ele abriu a pasta. Durante as semanas em que eu tinha ficado quieta, o Dr. Hélio não tinha ficado. Com a ajuda do Jairo e de um investigador particular que ele contratou com honorários que ele se recusou a me cobrar,
ele tinha apurado 2 pontos que mudavam completamente a equação. O primeiro era sobre o Rodrigo. Em 2021, ele tinha assinado um contrato de prestação de serviços técnicos como pessoa física, fora da empresa onde trabalhava, para uma firma terceirizada cujo sócio principal era o sogro dele, pai da esposa. Esse contrato, que gerava uma renda complementar não declarada ao empregador principal do Rodrigo, tinha um problema grave. O contrato de trabalho do Rodrigo com a construtora, onde era engenheiro sênior, continha cláusula expressa de exclusividade e vedação a serviços prestados para empresas parceiras ou relacionadas a clientes, sem autorização prévia por escrito. A firma do sogro tinha relação direta com um dos fornecedores da construtora. Não era necessariamente uma infração penal, mas era uma violação contratual inequívoca, com potencial real de demissão por justa causa, perda dos benefícios e comprometimento da reputação profissional dele num setor onde reputação é tudo. O segundo ponto era sobre a Flávia. E era mais grave. Nos últimos 2 anos, ela estava inscrita como advogada responsável em 2 processos, cujas partes eram diretamente opostas entre si. Uma empresa de médio porte do setor de logística e o ex-sócio majoritário dessa empresa em disputa judicial de dissolução societária com acusações mútuas de desvio de recursos. A Flávia tinha representado a empresa num momento inicial do processo e o ex-sócio numa fase posterior do mesmo litígio, em instâncias diferentes. Conflito de representação. Expresso. Vedado pelo artigo 18 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Qualquer pessoa com conhecimento técnico do Estatuto da Advocacia e com a documentação correta poderia apresentar uma representação ao Tribunal de Ética da OAB de São Paulo com subsídios suficientes para a abertura de sindicância disciplinar. Uma sindicância da OAB pode resultar em suspensão do exercício profissional. Para uma advogada tributarista com escritório próprio e carteira de clientes corporativos, suspensão significa fim de carreira prática. O Dr. Hélio encostou as mãos sobre a pasta fechada e me olhou com a seriedade de quem vai perguntar algo que não tem resposta fácil. O que você quer fazer com isso? Fui à missa no sábado seguinte pela primeira vez em meses. Sentei no banco de madeira da igreja do Cambuci, onde eu fui durante décadas, e fiquei olhando para o altar sem rezar nada específico. Só fiquei ali, pensando. Eu não queria destruir minha filha. Por mais que ela tivesse me ameaçado com a coisa mais cruel que uma filha advogada poderia usar contra a própria mãe, ela ainda era a Flávia. Ainda era aquela menina de 3 anos que dormia abraçada ao cobertor amarelo. Eu não queria o fim da carreira dela. Eu nunca quis. Mas eu precisava que ela soubesse que eu podia. Voltei para o Dr. Hélio na segunda-feira de manhã com a decisão tomada. Eu não quero destruir a carreira da minha filha, eu disse, mas eu quero que ela saiba que eu posso. Eu quero que os 2 entendam o que está em jogo. E eu quero que isso fique registrado de uma forma que eles não possam ignorar, nem fingir que não receberam. O Dr. Hélio ficou quieto por 1 segundo e então disse: notificação extrajudicial, protocolada em cartório, recebida pelos Correios com aviso de recebimento, impossível de negar. Essa seria a nossa resposta às ameaças deles. Redigiu a notificação em linguagem técnica precisa, sem acusações diretas, sem agressividade, mas com uma clareza que não deixava margem para interpretação. A notificação informava, em nome da senhora Sônia Aparecida Martins, que ela estava ciente de determinadas situações relacionadas às atividades profissionais de Rodrigo Martins e Flávia Martins Coelho. Que quaisquer ações legais ou extrajudiciais movidas contra a senhora Sônia, incluindo eventual ação de curatela sem fundamentação médica comprovada, seriam respondidas com todos os instrumentos disponíveis em lei, incluindo comunicações formais aos órgãos competentes. A notificação mencionava, sem entrar em detalhes específicos, o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e o Departamento de Compliance do empregador do Rodrigo. Sem citar o que tínhamos. Sem mostrar as cartas. Só deixar claro que as cartas existiam. As notificações foram enviadas pelos Correios com aviso de recebimento na quinta-feira.
Na sexta-feira à tarde, o meu telefone tocou. Era a Flávia. A voz estava diferente. Não era a voz calculada da mensagem de texto. Era uma voz humana, com textura, com algo que eu não ouvia há muito tempo quando ela falava comigo. Mãe, ela disse, precisa chegar a esse ponto? Respirei. Segurei o telefone com firmeza. Você me ameaçou com interdição, Flávia, eu respondi. Então sim, precisa. Silêncio. A gente pode conversar? Pode, eu disse. Mas o Dr. Hélio vai estar junto. E esse foi o momento em que a guerra deles acabou. Eles talvez ainda não soubessem disso. Mas eu sabia. Antes de qualquer reunião, antes de qualquer encontro, o Dr. Hélio trabalhou durante 2 semanas na blindagem completa da minha posição. Era preciso que, quando sentássemos à mesa, eu já tivesse chegado antes deles em todos os lugares que importavam. O primeiro movimento foi no processo do apartamento. Com a documentação da indenização trabalhista de 1993, os recibos físicos que o Jairo tinha trazido em capas plásticas amareladas e o parecer técnico que o Dr. Hélio tinha redigido correlacionando valores e datas, a defesa conseguiu protocolizar um pedido de revisão da medida de arrolamento com base na comprovação de patrimônio próprio. Não era um processo rápido, mas a documentação era sólida. A direção tinha mudado. O segundo movimento foi a blindagem do terreno de Itanhaém. A escritura original estava retida junto ao processo, apreendida no arrolamento. Mas a cópia autenticada que a dona Conceição tinha guardado na Bíblia durante anos era juridicamente válida para efeitos de comprovação. O doutor Hélio protocolou junto ao cartório de Itanhaém uma atualização de registro com base na cópia autenticada, consolidando a situação do imóvel como bem próprio de origem hereditária, anterior ao casamento, na modalidade que protegia o bem contra qualquer reivindicação do processo do divórcio. O terreno estava blindado de todos os ângulos. O terceiro movimento foi o que o Dr. Hélio chamou de posição de força documentada. Ele preparou uma pasta com cópia de todos os documentos relevantes, o contrato paralelo do Rodrigo com a empresa do sogro, a documentação dos 2 processos em que a Flávia tinha conflito de representação, a notificação extrajudicial com os avisos de recebimento assinados e a mensagem da Flávia ameaçando interdição, preservada como prova documental, com data e hora de envio. Quando eu sentar à mesa, me disse: quero que você saiba que você não está pedindo nada. Você está concedendo uma oportunidade. Na segunda semana após a ligação da Flávia, a reunião foi marcada. O local foi escolhido pelo Dr. Hélio. Um escritório de terceiros no bairro da Liberdade, espaço neutro, alugado por hora, sala de reunião com mesa retangular, cadeiras iguais para todos os lados, nenhuma vantagem de território para ninguém. Era exatamente o tipo de escolha que comunica alguma coisa antes de qualquer palavra ser dita. Aqui ninguém está em casa. No dia da reunião, cheguei com o Dr. Hélio 15 minutos antes. Sentamos do lado da janela. Organizamos os documentos sobre a mesa, virados para baixo. O Rodrigo e a Flávia chegaram juntos, com a advogada deles. Uma mulher de uns 45 anos, bem vestida, pasta na mão, expressão profissional que não revelava nada. Mas quando ela entrou na sala e viu o Dr. Hélio, alguma coisa na expressão dela mudou por uma fração de segundo. O Dr. Hélio Saraiva tinha 71 anos de vida e décadas de reputação no meio jurídico de São Paulo. A advogada deles reconheceu quem ele era. Eu vi o reconhecimento. Sentamos. O Dr. Hélio deixou o silêncio durar alguns segundos a mais do que o conforto permitia. Então, abriu a pasta. Vamos começar pelo processo do apartamento, ele disse. E apresentou. Com a documentação da indenização trabalhista de 1993, os recibos originais com carimbo e assinatura da empresa, e o parecer técnico correlacionando os valores com a entrada do apartamento, o Dr. Hélio demonstrou, ponto por ponto, que o imóvel do Cambuci tinha sido adquirido com recursos de origem comprovadamente própria da Sônia. Leu as datas, leu os valores, colocou os recibos físicos no centro da mesa para que todos pudessem ver. A advogada deles pegou as cópias e leu com atenção. Quando terminou, ficou quieta.
Não havia como contestar a correlação de valores. Era matemática, não interpretação. A posição da defesa da senhora Sônia, continuou o Dr. Hélio com a voz firme e tranquila de quem está apresentando fatos e não argumentos, é que o apartamento do Cambuci é bem próprio, não partilhável, protegido pela comprovação da origem dos recursos. Já protocolizamos a documentação completa junto ao processo. Esperamos decisão favorável nas próximas semanas. Depois abriu uma segunda seção da pasta. Esta é a cópia autenticada da escritura do imóvel de Itanhaém. Colocou sobre a mesa. Bem herdado. Registrado exclusivamente em nome da senhora Sônia desde 2003. Impenhorável. Avaliado em R$320 mil. Completamente intocável pelo processo do divórcio. A Flávia olhou para o documento. Depois, olhou para mim. Eu não desviei o olhar. O Dr. Hélio fez uma pausa de 3 segundos. Depois, virou mais uma folha. Esta é a notificação extrajudicial enviada na semana passada, com os avisos de recebimento assinados por ambos. Colocou os papéis. E esta é a mensagem enviada pela doutora Flávia Martins Coelho à sua cliente, senhora Sônia, em que há referência expressa à eventual ação de curatela como medida de pressão. Mensagem preservada como documento, com data e hora. O silêncio na sala mudou de natureza. Ficou mais pesado. A advogada deles colocou a caneta sobre o bloco de notas. Cruzou as mãos. O doutor Hélio não parou. Minha cliente está ciente de determinadas situações relacionadas à atividade profissional de Rodrigo Martins que poderiam, se formalizadas, resultar em análise de conformidade pelo Departamento de Compliance de seu empregador. Pausa. E está igualmente ciente de situações relacionadas à prática profissional da doutora Flávia que poderiam, se formalizadas, motivar representação ao Tribunal de Ética da OAB de São Paulo. Outra pausa. Não é intenção da senhora Sônia formalizar nenhuma dessas situações, desde que os termos que vamos propor sejam aceitos. Abriu então a última seção da pasta. A minuta do acordo. 3 pontos. Primeiro, Rodrigo Martins e Flávia Martins Coelho se comprometem formalmente a não contestar nenhum bem registrado em nome da senhora Sônia Aparecida Martins enquanto ela for viva. Segundo, ambos reconhecem por escrito que o apartamento do Cambuci é propriedade exclusiva da senhora Sônia. Terceiro, qualquer ação legal ou extrajudicial movida contra a senhora Sônia, incluindo ação de curatela sem fundamentação médica comprovada por laudo de especialista independente, resultará na comunicação imediata às instituições mencionadas na notificação extrajudicial. Gostaríamos de uma semana para analisar, disse a advogada deles com a voz controlada. 48 horas, respondeu o Dr. Hélio. A advogada deles olhou para o Rodrigo. O Rodrigo olhou para a Flávia. A Flávia estava olhando para a mesa. 48 horas, repetiu o Dr. Hélio e fechou a pasta com um gesto definitivo que eu nunca vou esquecer. Saímos antes deles. Na rua, o Dr. Hélio caminhou ao meu lado até o carro sem dizer nada por um momento. Quando abrimos as portas, ele disse, quase para si mesmo, "Você chegou até aqui." E eu disse, "A gente chegou até aqui." Porque era verdade. 36 horas depois, a advogada deles ligou com uma contraproposta. Queriam retirar do texto a cláusula específica sobre a ação de curatela, substituindo por linguagem genérica sobre ações legais. O Dr. Hélio respondeu com uma frase. O texto fica como está ou a oferta caduca ao fim das 48 horas originais. Em 46 horas, assinaram o acordo original, sem alterações. Eu estava sentada na poltrona do quarto do Vila Mariana quando o Dr. Hélio me ligou para dizer que os documentos tinham chegado assinados. Não comemorei, não gritei, não liguei para ninguém. Fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo, uma tarde comum de São Paulo, com ônibus e pedestres e o barulho de sempre. Fiquei ali por uns 5 minutos. Depois fui fazer café. Nos meses seguintes, as consequências foram chegando em silêncio, uma por uma, como a maré que sobe devagar, mas não para. O processo do apartamento caminhou. O juiz, com base na documentação apresentada pela defesa do Dr. Hélio,
reconheceu a correlação entre os recursos da indenização trabalhista de 1993 e a entrada do imóvel e afastou definitivamente a penhora requerida pelo advogado do Antônio. O apartamento do Cambuci voltou a ser meu, sem litígio, sem restrição, sem condição nenhuma. O Antônio ficou com as dívidas que tinha feito sozinho. O CNPJ encerrou com passivo que foi negociado com os credores por centavos, porque não havia nenhum bem dele que pudesse cobrir o total. A segunda vida dele custou caro, e o custo foi só dele. O Rodrigo, logo após receber a notificação extrajudicial, encerrou por conta própria o contrato paralelo com a firma do sogro. Não esperou que ninguém comunicasse nada ao departamento de compliance do empregador. Se antecipou exatamente como um homem faz quando entende que a outra parte tem as provas e que o relógio está correndo. A gestão do empregador jamais soube, porque o Dr. Hélio cumpriu o acordo. Mas o Rodrigo sabia que eu sabia. E isso mudou alguma coisa nele que eu percebia nas ligações esparsas, quando ele ligava sem motivo aparente, com uma voz mais cuidadosa, escolhendo as palavras com uma atenção que antes nunca tinha com a própria mãe. O casamento do Rodrigo começou a rachar nos meses seguintes. A esposa, que sempre manteve uma distância educada comigo e que agora entendia que os planos que ela e o Rodrigo tinham feito tinham desmoronado, foi ficando cada vez mais ausente nas ligações que ele me fazia. Ouvi fragmentos em comentários do Marcelinho. O apartamento em Campinas estava sendo avaliado para venda. A escola das crianças estava sendo considerada para mudança. O padrão de vida que o Rodrigo tinha construído em cima de uma arquitetura financeira que dependia de múltiplas fontes de renda, incluindo o contrato que precisou encerrar, estava sendo revisado de forma dolorosa. Eu não senti alegria com isso. Só registrei. A Flávia trocou de escritório 3 meses após a assinatura do acordo. Disse para conhecidos que foi por crescimento profissional, que tinha encontrado uma oportunidade em outro escritório com foco diferente. A versão real, que chegou até mim através de uma colega em comum que trabalha no meio jurídico da Vila Olímpia, era que 2 dos clientes corporativos mais importantes dela tinham migrado para outro escritório, por motivos que nunca foram explicados diretamente, mas que tinham relação com rumores de problemas éticos que alguém, nunca ficou claro quem, tinha colocado em circulação discretamente no setor. Ela perdeu os 2 principais clientes em 3 meses. Eu não coloquei esses rumores em circulação. O Dr. Hélio garantiu que não o fez, mas os papéis tinham existido. E papéis em cartório, mesmo quando não comunicados, criam registros que pessoas do setor às vezes encontram por caminhos que não se controlam. A Flávia não me ligou para falar sobre isso. Ligou uma vez para perguntar como eu estava. A conversa durou 7 minutos e foi educada e fria como uma reunião de negócios entre pessoas que se conhecem de vista. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone na mão. Era minha filha, e não era mais minha filha da forma que eu esperava. Vendi o terreno de Itanhaém por R$315 mil. O comprador era um casal do interior de São Paulo que queria construir uma casa de praia para aposentadoria. Assinei a escritura num cartório de Itanhaém numa tarde de terça-feira, na cidade onde meu pai tinha guardado aquele pedaço de terra por décadas. Saí do cartório, fui até a orla, tirei o sapato e andei descalça na areia por uns 10 minutos. Era a primeira vez que eu ia a Itanhaém desde a morte do meu pai. Voltei para São Paulo com o dinheiro no banco e um plano na cabeça. Contratei uma empresa de reforma no Cambuci. Levou 2 meses. Troquei o piso da sala, pintei todas as paredes de branco, coloquei uma bancada nova na cozinha, um chuveiro decente no banheiro e um tapete vermelho na sala que o Antônio nunca teria deixado eu colocar, porque ele achava que tapete vermelho era exagero. Não é exagero. É a minha casa. Comprei uma passagem para Portugal. Fui sozinha, por 2 semanas, e fiz exatamente o que eu quis o tempo todo, sem perguntar para ninguém se estava bom, ou se era muito, ou se eu não estava sendo impulsiva. Fui ao Porto, fui a Lisboa. Comi peixe grelhado olhando para o Tejo. Caminhei até meus pés doerem. Dormi sem alarme por 14 dias consecutivos pela primeira vez em décadas. Quando voltei, o apartamento estava me esperando. Branco,
limpo, com o tapete vermelho na sala. Era meu. Eu era minha. O Marcelinho apareceu na porta numa tarde de sábado, umas 2 semanas depois que os móveis novos tinham chegado. Não estava com o pai. Veio de ônibus, sozinho, com uma muda de roupa numa mochila porque queria passar o fim de semana comigo. Não falou sobre o pai, não falou sobre o acordo, não falou sobre nada do que tinha acontecido. A gente fez macarrão com molho que eu improvise com o que tinha na geladeira. Assistimos 2 filmes, um que ele escolheu e um que eu escolhi, e ficamos discutindo sobre qual dos 2 era melhor até meia-noite. Dormimos tarde. No domingo de manhã, enquanto eu fazia café, ele ficou parado na entrada da sala olhando para o tapete vermelho por um tempo. "Ficou bonito, vó", ele disse finalmente. "Parece a senhora." Não respondi nada, mas guardei aquilo dentro de mim por muitos dias depois. 1 mês depois daquela tarde, o Rodrigo apareceu na porta do apartamento num sábado, sem avisar. Toquei o interfone do prédio, vi a imagem dele na tela pequenininha, com a expressão que eu reconhecia da infância dele, aquela expressão de quem vai pedir desculpa e ainda não sabe direito como começar. Desci. Atendi com a porta do prédio entreaberta entre nós. "Mãe", ele disse, "eu sei que errei. Eu queria pedir desculpa." Olhei para ele por um momento. Para aquele homem de 41 anos que eu tinha colocado no mundo com as minhas próprias mãos, que eu tinha criado com o que eu tinha, que eu tinha amado sem condição por mais tempo do que ele consegue imaginar, e que tinha desligado o telefone na minha cara enquanto eu estava numa calçada com uma sacola de roupa. "Eu sei que você errou", eu disse, e mantive a voz firme. "E eu já perdi muito tempo esperando de você o que você não é capaz de dar." Ele abriu a boca. "Eu te amo, Rodrigo." "Isso não vai mudar." Segurei o batente da porta. "Mas essa porta não abre mais como antes. Você vai ter que ganhar isso de volta devagar. E eu não tenho pressa nenhuma." Fechei a porta com cuidado. Não bati. Não chorei. Não fui ver pela janela se ele ainda estava na calçada. Fui para a cozinha. Liguei o fogão. Fiz café. A vida não me pediu permissão para me quebrar. Mas eu também não pedi permissão para me reerguer. E quando as pessoas que você amou mais do que qualquer coisa neste mundo escolhem te usar, a resposta mais digna não é o grito. Não é a raiva. É o silêncio de quem sabe o que vale, fecha a porta com cuidado e vai fazer café. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E clica na próxima história que está aparecendo na tela agora. Eu prometo que você não vai se arrepender.